Ok, meus caros alunos, tudo bem? Tio Leandro novamente está com a disciplina agora de gramática, tá? Aqui, ó, o livrinho de gramática. Eu quero que vocês abram e peguem esse livro, ok? Aqueles que não tiverem o livro ainda, acompanhem a aula, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, tá? Porém, vocês vão pegar aquela atividade complementar e resolver, tá? Se não puder baixar ou imprimir em casa, pode vir ao colégio, ok? Vocês vão abrir o livro na página 22, tá? Vamos estudar na página 22 a 25, tá? E o que é que vamos estudar nesse momento? Vamos estudar sílaba, tá? O assunto de hoje é sílaba, ok? O que é sílaba, tá? A sílaba é uma parte de uma palavra, de um conjunto de letras que formam uma palavra, que também é conhecido como vocábulo. E pegando esse vocábulo, pegando esta palavra, vamos dividi-las. Vamos partilhar, vamos dividir essa palavra, ok? Porém, a sílaba, tá? Ao fazer a divisão, tá? A divisão silábica, existe uma classificação, que é monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, ok? Mono vem de 1, tá? Lembra o número 1, ok? Dissílaba lembra o número 2. Trissílaba, tri vem de 3. E o poli, 3 ou mais, tá? Poli vem de vários, tá? Ou seja, 3 ou mais sílabas, ok? Então, vamos pegar os exemplos que está no livrinho de vocês e vamos fazer a devida classificação na página 22, ok? A palavrinha céu, céu. Quando eu pronuncio, lembra da aula anterior, tá? Quando eu pronuncio a palavra céu, céu, não há uma divisão nessa pronúncia, céu, eu pronuncio de uma vez só, ou seja, tem uma sílaba só, ou seja, é a própria palavra. Então vamos escrever essa palavrinha céu, céu, ok? Céu, mono, lembra o quê? 1, logo número de sílabas, 1. Ou seja, não há divisão silábica na própria palavra céu, ok? Agora vamos estudar dissílaba, lembra? O número 2, tá? Ou seja, vai haver 2 sílabas em uma palavra. Qual é a palavra do livrinho que está indo vocês? Anel. Olha a pronúncia. Anel. Anel. Há uma divisão a pronunciar essa palavra, ou seja, 2 sílabas. E o tio já vai colocar aqui separado, ó. Anel. Olha, anel, 2 sílabas. Logo, quantas sílabas temos? 2. Ok? Vamos agora, vamos estudar agora trissílaba. Trissílaba lembra de 3. Ou seja, 3 sílabas em uma palavra. Qual é a palavra que está aí no livrinho de vocês? Carnaval. Carnaval. Opa, o tio pronunciou 3 vezes, 3 sílabas. Carnaval. 3. Vamos fazer a divisão silábica. Carnaval. Carnaval. 3 sílabas. Tudo bem? E agora, vamos estudar a polissílaba, ou seja, 3 ou mais. A palavrinha é professora. Vamos lá. Professora.
Lembrando aqui, ó, o dígrafo separável. Quando vem palavras iguais, é separável. Ou seja, o dígrafo SS, ele se separa. Um fica na sílaba e o outro vai iniciar outra sílaba, tá bom? Professora. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 3 ou mais. Polissílaba. E logo temos 4 sílabas. É isso, tá? Fazendo um pequeno resumo. O que é a sílaba? É uma parte de uma palavra, ok? Ao fazer a divisão silábica de uma palavra, existe uma classificação. Monossílaba, uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Anel, 2. Trissílaba, 3. Carnaval, 3 sílabas, ok? Polissílaba, 3 ou mais. Logo, a divisão silábica da palavra professora, ou seja, 1, 2, 3, 4 sílabas. 4 sílabas. É isso. Ok? Faça as atividades da página 23 e 24, tá bom? E dando seguida, vamos estudar agora o que é sílaba tônica. Sílaba tônica. Abram já o livrinho de vocês, tá? Toma uma água, vamos tomar uma aguinha para relaxar um pouco, para estudar o novo conteúdo. Sílaba tônica, que é parte da sílaba, tá ok? E o que é sílaba tônica? Vamos escrever aqui sílaba tônica. Tônica. Lembra de força. Tônica lembra de força. Ou seja, é a sílaba mais forte. Isso mesmo. Sílaba mais forte de uma palavra. Ok? Então, dado o conceito de que é uma sílaba tônica, que é a sílaba forte. Muito bem. Vamos aos exemplos. Vamos pegar a palavra sabia. Exemplo 1. Sabia. Tá? A palavrinha sabia. Qual é a sílaba mais forte? Antes de descobrirmos, devemos fazer a separação da palavrinha, a separação silábica, para depois descobrir qual é a mais forte. Vamos pronunciar, vamos fazer a divisão. Sabia. Quantas sílabas? 3 sílabas. Logo na classificação que nós vimos é trissílaba. Então, sabia. Ok? 3 sílabas. Qual é a mais forte? Qual a gente pronuncia com mais tonicidade? Sabia. Olha o A. Com mais força. Então o A, o tio vai botar aqui, ó, fazer um quadradinho. Isso significa que é a sílaba tônica. Vou escrever aqui. ST significa sílaba tônica. Ok? Sílaba tônica. Ok. Fazendo a separação silábica, já sabemos que ela, na classificação que nós vimos, é uma trissílaba. Porém, já pegando o gancho, tá? Existe uma classificação quando a sílaba mais forte é a última da palavra. Olha, percebam, o A, quantas sílabas tem? 1, 2, 3. O A é a última sílaba. E quando a sílaba tônica é na última, existe uma classificação. Que classificação é essa? Oxítona. Certo? Quando a sílaba forte, quando a sílaba tônica é a última, ela é classificada como oxítona. Ok? Agora, vamos estudar a palavrinha lápis. Exemplo 2. Lápis. Pronuncia com o tio a palavrinha lápis. Lápis.
lápis. Lápis. Olha a boca do tio abrindo mais. Lápis. Lápis. Ou seja, eu abro a boca, mas a pronúncia é mais forte na primeira sílaba. Lápis. E ela também é acentuada. Ou seja, já indica que ela é mais forte. Quando existe esse acento agudo na palavra, já indica que ela é a sílaba mais forte. Ok? Mas pronuncie para descobrir as palavras, as sílabas mais fortes. Então, lápis. Quantas sílabas? Vamos fazer a divisão. Lápis. 2 sílabas. A gente estudou agora. Quando existe 2 sílabas, qual é a classificação da palavra? Dissílaba. Dissílaba. Ok? Então, qual é a sílaba mais forte? Vamos fazer o quadradinho. Ou seja, qual é a sílaba tônica? Lápis. Então, sílaba tônica, ST, significa que é a sílaba tônica. O pis é a última sílaba. E o lá está na penúltima. Ou seja, é a penúltima, vem antes do pis. Então, quando a sílaba forte é a penúltima, existe uma classificação também. Ou seja, qual é a classificação quando a sílaba tônica é a penúltima? Ou seja, aqui vem antes da última, é paroxítona. Acompanha aí. Paroxítona. Paroxítona. Então, quando a sílaba tônica é a penúltima, a classificação para essa palavra, para essa sílaba, é paroxítona. Tá bom? Vamos lá. Exemplo 3. A palavra árvore. A palavra árvore. Exemplo 3. A palavrinha árvore. Tá? A palavrinha árvore. Vamos pronunciar a palavra árvore. Árvore. Ou seja, a sílaba mais forte, tá? É o ar. E o ar, ele está acentuado. Então já indica que é a sílaba mais forte. Vamos fazer a separação silábica. Quantas sílabas nós temos na palavra árvore? Árvore. Árvore. 3 sílabas. Então, divide aqui, ó. Árvore. Ou seja, 3 sílabas. E logo que vimos na aulinha já agora há pouco, 3 sílabas em uma palavra, o que significa, qual é a classificação? Qual é a classificação? Trissílaba. Isso mesmo, trissílaba. Logo, a palavrinha árvore é trissílaba. Qual é a sílaba forte? Qual é a sílaba mais forte? É o ar. É o ar. Logo, é a sílaba tônica, é o ST. Sílaba tônica é o ar, ok? E quando nós vimos aqui que o ar do sabiá está na última. O lá do lápis, da palavrinha lápis, é a penúltima. E agora, árvore, olha, última, penúltima, antepenúltima. Ou seja, a que vem antes da penúltima, é antepenúltima. Ou seja, a sílaba tônica, ela vai ter uma classificação, que é proparoxítona. 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 Então, em resumo, tá? Vimos a classificação. Quando for a sílaba tônica, a sílaba mais forte for a última, é oxítona. Quando a sílaba for a penúltima, ela é paroxítona. E quando for a antepenúltima, proparoxítona. Ok? Isso está na página 24. E o tio vai pedir para vocês, tá? Fazer os exercícios da página 25 e 26. Mas antes de terminar, vamos resolver uma questão, para finalizarmos, ok? E o restante vai ser com vocês. Vamos fazer as devidas classificações. É o que é da página 25, tá? A primeira questão. Vamos lá, primeira questão. Numere as palavras de acordo com a posição da sílaba mais forte.
Vamos lá, primeira questão. Primeira questão. Primeira questão. A palavrinha diário. Vamos escrever essa palavrinha aqui. Diário. Qual é a sílaba mais forte? Vamos dividir. Vamos fazer a divisão silábica. Diário. 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 Ou seja, diário. É a penúltima, tá? É a penúltima. E quando é a penúltima, qual é a classificação? Lembram? Paroxítona. Logo, 1 paroxítona, 2 para paroxítona e 3 para proparoxítona. Logo, a palavrinha diário é o 2. Paroxítona, ok? A palavrinha peteca. Peteca. Vamos pegar a palavrinha peteca. Vamos fazer a separação silábica. Peteca. Peteca. Ou seja, qual é a mais forte? Fazendo a separação silábica. Peteca. Peteca é a penúltima. E quando a penúltima é a sílaba tônica, é a mais forte, qual é a classificação? Paroxítona. Número 2. Aí vocês colocam aí, número 2. Ok? Vamos pegar agora a palavrinha búfalo. Vamos escrever aqui, búfalo. Búfalo. Primeiro vamos fazer a separação silábica. Búfalo. 3 sílabas, trissílaba, né? Qual é a sílaba mais forte? É a antepenúltima. Búfalo. E quando é a antepenúltima, qual é a classificação? Proparoxítona. Logo, vocês vão colocar aí no livrinho de vocês o número 3. E para finalizar, vamos pegar a palavrinha José. José. Pronuncie José. Qual é a mais forte? Zé. Faça a separação silábica. José. 2 sílabas na classificação de sílaba, ela entra na dissílaba. E qual é a sílaba mais forte? O Zé. E o Zé está na última. E quando é a última é oxítona. E oxítona vocês vão numerar com o número 1. Então, vimos exemplo aqui de proparoxítona, quando a sílaba mais forte é a antepenúltima. Exemplo de oxítona, quando a sílaba mais forte é a última. Vimos aqui exemplo de paroxítona, quando a sílaba mais forte for a penúltima. E aqui também outro exemplo de paroxítona, quando a sílaba mais forte é a penúltima. Ok? Os demais exercícios vocês vão fazendo, vai mandando para o grupo do WhatsApp e a gente vai acompanhando, a professora vai acompanhando e vai corrigindo. Ok? Espero que vocês tenham compreendido o assunto, tá? O assunto de sílaba tônica, tá? Que devemos estudar, tá? A devida classificação da tonicidade e classificando como oxítona quando for a última, paroxítona quando for a penúltima mais forte e a proparoxítona quando for a antepenúltima. Entenderam? Página 22 a 25, tá? Tio Leandro, 4º ano, entre no nosso canal, deixa teu like, tá? Acesse o nosso site, radialcolégio.com.br. Juntos somos fortes, vamos estudar, bons estudos, fica com Deus e aquele forte abraço. Juntos somos fortes. Valeu!